Amigos queridos, que a paz de Jesus permaneça em seu coração, para que nós juntos possamos sentir a suavidade destes momentos em que somos agraciados com a presença de tantos benfeitores, a nos estimular, a serenar os nossos corações, a nos trazer bom ânimo, para que possamos vencer as nossas lutas com a orientação que o Cristo Jesus deixa para todos nós, nesse compêndio de luz que é o Evangelho. Nós pedimos aos nossos benfeitores amigos que nos assistam nesta manhã. E vamos ler hoje Prodígios dos Falsos Profetas. Levantar-se-ão falsos cristos e falsos profetas, que farão grandes prodígios e coisas de espantar, a ponto de seduzirem os próprios escolhidos. Estas palavras dão verdadeiro sentido do tempo prodígio. Na acepção teológica, os prodígios e os milagres são fenômenos excepcionais, fora das leis da natureza, sendo estas exclusivamente obras de Deus. Pode ele, sem dúvida, derrogá-las, se lhe apraz o simples bom senso. Porém, diz que não é possível, haja ele dado a seres inferiores e perversos um poder igual ao seu, nem ainda menos o direito de desfazer o que ele tenha feito. Semelhante princípio não no pode Jesus ter consagrado. Se, portanto, de acordo com o sentido que se atribuiu a essas palavras, o espírito do mal tem o poder de fazer prodígios, tais que os próprios escolhidos se deixam enganar, o resultado seria que, podendo fazer o que Deus faz, os prodígios e os milagres não são privilégio exclusivo dos enviados de Deus e nada provam, pois que nada distingue os milagres dos santos dos milagres do demônio. Necessário, então, se torna procurar um sentido mais racional para aquelas palavras. Para o vulgo ignorante, todo fenômeno cuja causa é desconhecida passa por sobrenatural, maravilhoso e miraculoso. Uma vez encontrada a causa, reconhece-se que o fenômeno, por muito extraordinário que pareça, mas não é do que a aplicação de uma lei da natureza. Assim, o ciclo dos fatos sobrenaturais se restringe à medida que o da ciência se alarga. Em todos os tempos, homens houve que exploraram em proveito de suas ambições, de seus interesses e do seu anseio de dominação, certos conhecimentos que possuíam a fim de alcançar o prestígio de um pseudopoder sobre-humano ou de uma pretendida missão divina. São esses os falsos cristos e falsos profetas. A difusão das luzes lhes aniquila o crédito, donde resulta que o número deles diminui à proporção que os homens se esclarecem. O fato de operar o que certas pessoas consideram prodígios não constitui, pois, sinal de uma missão divina, visto que pode resultar de conhecimento cuja aquisição está no alcance de qualquer um, ou de faculdades orgânicas especiais, que o mais indigno não se acha inibido de possuir, tanto quanto o mais digno. O verdadeiro profeta se reconhece por mais sérios caracteres e exclusivamente morais. Convidamos a todos, com muita serenidade, elevarmos o nosso pensamento para que possamos compreender a lição de hoje e mergulhar nesse oceano divino da verdade, para que não possamos nos iludir com as coisas do mundo,
Jesus, mestre de amor e bondade, és tu, Senhor, o mestre que veio para nos educar, libertando-nos das algemas dos nossos passados, do nosso passado delituoso. Dai-nos força e coragem para vencer a nós mesmos e que a paz, o amor, seja constante em nossa vida. Que assim seja, Jesus. Queridos irmãos, hoje, lendo esta mensagem, Prodígio dos Falsos Profetas, nós reconhecemos a nossa pequenez diante da evolução, da grandeza divina e das oportunidades que Deus tem nos dado para que a gente torne um espírito mais lúcido, para que a gente não venha a cair nesse olhar do sentido de prodígio, de achar que o outro faz isso e faz aquilo. Nós entendemos que os prodígios, na acepção teológica, né, os milagres, são fenômenos excepcionais, fora das leis da natureza. Para aquele tempo em que, antes de Jesus, isso era bastante compreensível para nós hoje, até natural, sabendo que eles não tinham o conhecimento que nós temos hoje. Mas, no entanto, precisamos refletir que toda a obra de Deus, ela é uma obra que não é modificada pelo olhar dos homens. E nós vamos ver então que nós vivíamos trazendo, e vivemos mesmo, trazendo na nossa memória vários painéis ou quadros de memórias assentados nas ilusões. Acreditávamos coisas que não era verdade. Então, nós não podemos dizer que Jesus veio fazer prodígio. Prodígio era para os falsos profetas, porque Jesus veio para desmanchar essas questões, porque tudo aquilo que Jesus fez, por exemplo, ao retirar Lázaro daquele túmulo, daquelas pedras, daquela gruta que ele ali se havia encontrado, aquilo lá não foi um milagre, não foi um prodígio. Jesus conhecia as leis de Deus. Jesus sabia do que era a condição daquele espírito. O olhar de Jesus era muito diferente do olhar daqueles homens da época e mesmo o olhar do espírito que nós temos hoje, porque ainda estamos num estado de evolução bem aquém do nosso Mestre Jesus. E até hoje nós vamos encontrar pessoas que vivem em busca dos milagres e acreditam que esse é aquele, por isso que se transformam os homens em santos. A igreja faz isso. Quando a pessoa é boa e ela faz milagres, quer dizer, atende aquilo que as pessoas pedem, ele se consagra como um santo. Amigos, não é bem assim. Nós precisamos entender que o amor, o bem, ele está inerente a todos nós. Aquele que dedica ao bem, aquele que modifica, né, toda essa situação, como o Evangelho nos diz, para o vulgo ignorante, todo fenômeno cuja causa é desconhecida passa por sobrenatural, maravilhoso e miraculoso. Todos que vão fazer algum trabalho, como passe, como oração, e que nós achamos que foi milagres, foram curas, nós precisamos ver se isso está de acordo com o merecimento e a ciência da pessoa. E isso não se faz só lá fora, no meio espírita também. Quantos espíritas se afirma que ele cura, que ali na casa espírita faz curas? A cura é do espírito, amigos. A cura não é do corpo. Nós nos curamos quando nós mudamos a vibração do pensamento. E é por isso que Jesus nos chama a atenção numa proposta de Marcos, no capítulo 13, versículo 5, ele fala assim: e Jesus,
respondendo-lhes, começou a dizer: olhai que ninguém vos engane. E nós só sabemos, nós só lemos, mas não interpretamos. E nesse momento em que estamos vivendo, quantos conflitos têm atormentado os homens? E é interessante que a gente precisa recordar os ensinamentos do Mestre, que vem nos demonstrar o caráter sempre novo de suas lições sublimes. Todo dia nós mergulhamos num universo novo quando nós quando compreendemos a verdade. E é por isso que a doutrina espírita vem como uma proposta divina do Consolador, que Jesus envia, depois de 20 séculos, né, ou mais já, Jesus recomenda que todos nós que daríamos continuidade ao seu evangelho, ao seu pensamento, deveríamos ter um olhar bastante seguro naquilo que ele veio nos ensinar, para que a gente não caia amanhã como um charlatão. Então, nesse evangelho que Marcos nos fala, olhai que ninguém vos engane, é preciso que a gente consulte sempre a nossa consciência, consulte sempre a obra que o Espírito de Verdade nos traz, que Kardec codificou, para que a gente possa entender que todos nós estamos renovando dia a dia o nosso olhar. Hoje, nós estamos no período da manhã, conversando com vocês. Daqui 2 horas já passou, é passado. E qual que é o futuro que nós desejamos se nós não renovarmos as nossas esperanças de progresso? Não nos enganemos com as propostas fáceis, amigos, porque todos nós estamos diante da lei. Quando Jesus retira Lázaro daquela gruta, ele também faz o mesmo papel junto à filha de Jairo, pois a ciência hoje mostra aquelas pessoas estavam passando por um processo de catalepsia, outros de letargia. Então, quando Jesus vai fazer as curas ou vai fazer alguma profecia, e ele fala para a mulher adulta: vá e no futuro não peques mais, porque se pecar ou se errar, poderá contrair maiores dificuldades. Jesus não promete, Jesus faz, opera aquilo que ele pode, mas ele não promete, ele aconselha. Todas as afirmativas de Jesus é justamente para que nós possamos compreender o nosso papel. No entanto, nós somos um espírito ainda com muitas limitações. E é nessas limitações que nós vamos sempre perguntar a Jesus o que nós devemos fazer. Nós estamos sempre pedindo, mas não gostamos das reflexões. A reflexão favorece para nós o levantamento de nossas limitações. A reflexão me mostra que eu preciso mudar, que eu preciso entender que os cuidados que devo ter com meus sentimentos, com a minha forma de pensar. Então, nós vamos ver que essas atitudes, Jesus queria fazer de nós, conosco, um esclarecimento, mas nós não vimos nas atividades do Cristo nenhum insucesso. Por quê? Porque ele sabia o terreno que ele estava trabalhando, onde a lei de Deus lhe permitia. E os falsos profetas, eles estão sempre prometendo as coisas e nós caímos nessa ilusão. Muitas vezes também, para não dizer quase sempre, temos que pagar, temos que dar alguma coisa, fazendo trocas daquilo que eles nos oferecem. Então, nós precisamos tomar cuidado para que a gente possa começar a perceber que toda mudança que nós temos que fazer é de dentro para fora e não de fora para dentro. Então, o trabalho do Cristo é um trabalho universal, porque ele trabalha com a verdade, com o bem. E nós precisamos dizer para nós mesmos que não é uma organização física, mas é uma organização divina. Então, nós ainda estamos muito
muito ludibriados por esses profetas, e nós precisamos ver que nós estamos envolvidos muitas vezes de espíritos enganadores que renovam as interpretações, nos convidando a fazer isso ou aquilo, e muitas vezes, com a mente obscurecida, iludimos mais uma vez e caímos nas armas invisíveis desses espíritos que operam grande confusão na nossa intimidade mental. Nós sabemos, irmãos, que o discípulo do Cristo não pode mais ignorar que a força do amor do Cristo, que a nossa luta é permanente contra o bem, contra o mal, que esse mal está dentro de nós, para que a gente possa acordar, despertar e sentir a grandeza de que Jesus não esqueceu de nenhum de nós, mas nós precisamos sair da mentira, do engodo, da enganação, das promessas, que muitas vezes não nos leva a nenhuma transformação. Tomemos cuidado com as profecias de hoje. O mundo vai acabar, teremos grandes dificuldades materiais. Amigos, nós já estamos sendo alertados há mais de 2000 anos. Não ficará pedra sobre pedra das nossas ilusões, dessas enganações, das mentiras, da ostentação, do materialismo, mas nós precisamos entender que só o amor cobre a multidão dos nossos pecados. E isso é um trabalho interior. O mundo não vai acabar, porque o mundo está sob a governança de Jesus. O que vai desaparecer e modificar é o mal, porque todos aqueles que não compreenderem o Evangelho serão levados daqui para outras regiões. E o planeta Terra entra num processo de transformação não física e geográfica, mesmo física e geográfica, mas não é isso que é a mudança do sistema que ora estamos sendo inseridos, que é de trazer um mundo de regeneração. É a reencarnação de outros espíritos que nos pedem maior atenção para uma educação voltada para as suas necessidades. Compreendamos com muita alegria as palavras de Jesus e as recomendações do seu Evangelho. Haverá dor e ranger de dentes para todos aqueles que vivem das ilusões e das profecias nefastas. Que Deus nos abençoe. E nesta hora, pedimos aos Espíritos amigos que nos envolvam nas vibrações do passe e que todos nós sejamos amparados com a fluidificação das águas, que cada um possa fazer as suas rogativas, para que os Espíritos amigos possam atender às necessidades de cada um. Assim, Jesus, com serenidade, com desejo de aprender, nós te agradecemos e encerramos este momento tão sublime para todos nós, deixando no coração de todos as vibrações do Grupo Espírita Esperança e Caridade, Colégio Allan Kardec. Fique com Deus e sinta-se em paz. Que assim seja.